Hoje eu quero fazer algo diferente e compartilhar a palavra de Deus de uma forma tranquila. Eu vejo que muitas pessoas agora têm sido testadas, têm sido colocada à prova a nossa fé. Eu queria compartilhar com você hoje uma palavra de fé. Para onde que nós temos olhado? Para onde você tem olhado? Aonde nós temos colocado a nossa fé? O que tem acontecido na nossa vida nesse tempo? E alguns textos na palavra de Deus têm me chamado a atenção. Eu tenho acompanhado um pouco do que as pessoas têm falado nas redes sociais. Eu tenho observado algumas coisas. Eu queria compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração, porque eu tenho percebido que muitos cristãos estão ficando com medo nesse momento. Se você quiser ficar mais à vontade, quiser sentar aqui no meio, aqui, talvez você esteja atrás da coluna aí, ó, pode vir mais para cá, para ficar melhor para você, para poder participar. Amém? Tudo bem, gente? Pode deixar. Obrigado. E eu tenho percebido que os medos e as incertezas, elas têm sido evidenciadas através das palavras que as pessoas têm divulgado hoje nas redes sociais, porque a maioria das pessoas não está saindo de casa, né? Tem pessoas que já estão há 2 meses trancadas dentro de casa, algumas pessoas 1 mês, 1 mês e meio. Eu tenho visto algumas pessoas até em outros países, ó, gravando vídeos, falando com as pessoas: olha, não saia de casa, não faça isso, não faça aquilo. Pessoas têm comentado sobre a postura de vários pastores, de vários sacerdotes, vários homens de Deus, como é que cada um tem se portado nesse momento de luta, de dificuldade, o que os pastores estão aconselhando as suas igrejas. Isso é algo muito sério. E como pastor, como alguém que Deus confiou para estar aqui à frente desse trabalho na cidade de Nova Serrana, eu queria compartilhar com você o que Deus tem falado ao meu coração, porque nós pregamos um evangelho real, porque é o evangelho de Cristo Jesus, amém? E quando estava tudo bem, nós muitas vezes falamos sobre o cuidado de Deus, falamos sobre a fé, falamos sobre o sobrenatural, tantas coisas. E parece que essas coisas que eram pregadas, a palavra de Deus, tantas curas, tantos milagres, tantas transformações, parece que essas coisas estão ficando para trás. E ontem aqui no nosso culto de homens, nosso irmão Anísio ministrou uma palavra sobre fé, e é uma palavra muito própria para esse momento. Então a pergunta que eu queria fazer para você hoje, compartilhar com você que está aqui e também com aqueles que estão em casa, é: onde está a sua fé? Pode perguntar para quem está do seu lado aí: onde é que está a sua fé? Onde está a sua fé? Você que está em casa agora, se concentra agora na palavra. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Desliga a TV, desliga o fogão, o que estiver fazendo é agora. Prioriza esse momento. Creia, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. Eu coloquei aqui para essa palavra apenas 3 perguntas e 5 textos na palavra de Deus para a reflexão minha e sua nessa noite. É uma palavra simples, mas eu tenho certeza que se você tiver com o coração quebrantado e querendo receber algo de Deus nessa noite, você vai ser transformado, transformada. Deus vai falar com você, amém? Deus vai falar com você, vai mudar os rumos da sua história. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é, ou se torna, em algumas versões, galardoador daqueles que o buscam. Vou ler mais uma vez. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Até aqui só, pode fechar os seus olhos. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder nessa noite compartilhar, Deus, um pouco da tua palavra com o teu povo. E eu sei, ó Deus, que o teu Espírito Santo é presente aqui neste lugar, na nossa vida, na vida de cada um que está no seu lar agora, recebendo essa palavra. Por isso que no nome de Jesus, não haja nenhuma distração, nenhum impedimento, nenhuma barreira, nada, Deus, que venha tentar roubar de nós o privilégio que é receber do Senhor, Deus, uma palavra rema, que no nome de Jesus Cristo, a tua palavra, ela cumpra, Deus, fielmente aquilo que o Senhor a designou na minha vida e na vida de cada um de nós que aqui estamos, e cada um que está agora no seu lar recebendo essa palavra também, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, a palavra de Deus ela é muito clara. Ora, sem fé é impossível, fala aí, impossível, é impossível agradar a Deus. E a pergunta é: será que nesse momento de luta e dificuldade, será que eu e você temos exercido a nossa fé em Cristo Jesus? Traga a sua memória, pede ao Espírito Santo de Deus para trazer a sua memória, durante todos esses dias, talvez 40, 50, 60 dias, em que estamos vivendo aí essa loucura do coronavírus, essas incertezas na vida cotidiana, na vida financeira, na vida familiar. Pede ao Espírito Santo de Deus para chamar a sua memória se de fato nós estamos exercendo a nossa fé nesse momento, porque eu tenho visto que muitas pessoas não estão exercendo a fé. Muitas pessoas têm demonstrado uma tremenda falta de fé nesse momento. Muitas pessoas têm tido medos exagerados, medo de tudo, medo do amanhã, medo do vírus, medo da falta de dinheiro, medo de ladrão, medo de tudo. Tem gente que está com extremo medo de sair de casa. Eu não estou falando de receio, eu não estou falando de cuidado, eu estou falando de falta de fé. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, amém? Um Deus forte, um Deus poderoso. Quantas vezes nós oramos por pessoas com câncer e as pessoas foram curadas? Quantas vezes oramos por pessoas com AIDS, essas pessoas foram curadas? Quantas vezes oramos por pessoas em depressão aguda e pessoas foram libertas, foram curadas de vícios, do álcool, das drogas, prostituição? Quantas vezes oramos para que pessoas prosperassem aqui nessa terra, e as pessoas prosperaram? Quantas vezes nós já pedimos tantas coisas a Deus, e o Senhor sempre foi favorável comigo e com você? E a pergunta é: por que agora seria diferente? Por que agora, diante de uma pandemia, seria diferente? Por que diante de um problema financeiro seria diferente? Por isso que a pergunta é: olha, onde está a sua fé? Nós temos que lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que você já pensou que você pode, que eu posso estar desagradando a Deus? Será que você já pensou que você pode, nesse momento agora, estar entristecendo ao Senhor pela falta de fé que tem demonstrado diante das dificuldades que tem vivido? Você que está aí na sua casa, será que você já parou para pensar que pode estar desagradando a Deus, pode estar entristecendo ao Senhor pela grande falta de fé que tem vivido? Isso é algo muito sério. É impossível, olha, a palavra é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, olha que tremendo, que aquele que se aproxima de Deus. Quem é que se aproxima de Deus aí? Dá um glória a Deus.
Você está se aproximando de Deus, você tem buscado Deus, você tem orado, você tem jejuado, você tem meditado na palavra de Deus, você está na sua casa e agora, será que você tem investido um tempo precioso para se aproximar de Deus, para buscar o Senhor, como a palavra diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, perto está o Senhor. Será que você tem buscado a Deus? Será que você tem se aproximado de Deus? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia verdadeiramente. Quantas pessoas estão se questionando agora, será que Deus existe? Quantas perguntas eu tenho visto aí. Hoje eu vi um vídeo que me entristeceu extremamente. Eu vi uma pessoa ridicularizando a fé de um povo buscando a Deus de joelhos, lá em Brasília. Um grupo de irmãos de joelhos ali, orando, clamando a Deus, e pessoas fazendo piada com a fé, pessoas que um dia professavam a fé em Cristo Jesus, e que hoje já não têm mais fé, estão ridicularizando aqueles que têm fé. Olha o que a palavra diz: creia que Ele existe, creia que Ele existe. Não existe meio termo, não existe crer pela metade, não existe mais ou menos crer. Ou eu creio em um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, ou eu não creio. Não tem meio termo. Creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. E nesse momento agora, é tempo de buscar a Ele, amém, igreja? É tempo de buscar o Senhor, crendo que Ele é galardoador, Ele tem um prêmio para aqueles que estiverem buscando ao Senhor, para aqueles que estiverem firmes na tua presença, para aqueles que estiverem fiéis ao Senhor, ó. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho certeza, eu tenho falado, eu tenho visto alguns homens de Deus que têm falado a mesma coisa, que enquanto muitos estão com uma palavra de derrota, com uma palavra de desânimo, uma palavra de caos, a nossa palavra é: vai vir um tempo de bênção para o povo do Senhor, vai vir um tempo de prosperidade. Enquanto muitas pessoas estão na teoria do caos, nós estamos na teoria da fé, que diz que virão tempos de bênção e prosperidade. Não é teoria não, é diferente. Segunda pergunta que eu quero compartilhar com você, e é uma pergunta para refletir, é: para onde você está olhando agora? Porque tem gente que está acompanhando somente as notícias ruins. Tem pessoas que só acompanham notícias ruins, e as notícias boas não chamam a atenção. Tem gente que só está olhando quantos morreram no mundo, como é que a doença está sendo propagada, ao invés de olhar, olha, morreram tantos, mas o número de pessoas que estão sendo curadas é muito maior, e cada dia o percentual de cura tem aumentado. O Brasil está em segundo lugar no mundo inteiro no percentual de cura, gente. Isso é maravilhoso, ó. Quantas pessoas estão só propagando coisas ruins? Tem gente que só olha para a tempestade, só olha para a derrota, só olha para o problema, só olha para a dificuldade. Nós temos que olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Nós temos que estar com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para o Senhor. Olha o que diz a palavra aqui, olha, Mateus capítulo 14, versículo 25 em diante. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O desconhecido gera medo, está vendo? Eles nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas, assim como nós nunca tínhamos visto uma pandemia. Nós ouvimos falar de epidemia, nós ouvimos falar de pandemia, mas nós não sabíamos o que é. Então esse medo do desconhecido pode realmente gerar uma incerteza, gerar caos. Mas olha que interessante aqui, ó, versículo 27,
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. No momento de incerteza, do desconhecido, Pedro andou sobre as águas. Assim como nós vamos passar por cima da pandemia, nós vamos passar por cima do problema financeiro, amém? E nós não seremos atingidos no nome de Jesus. E mesmo que o vírus venha, eu já decreto a cura no nome de Jesus sobre a sua vida e a sua família, amém? É no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Não tenha medo, ó. E Pedro andou sobre as águas, versículo 30, onde eu queria chegar, ó. Mas sentindo o vento forte, como hoje, ó, tem muitas pessoas sentindo o vento forte, ele teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que coisa tremenda aqui. Pedro estava andando por sobre as águas. Pedro estava passando por cima das águas. E de repente ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema. Então a pergunta é: para onde você está olhando agora? Você está olhando para o problema? Você está olhando para a dificuldade? Você está olhando para a incerteza? Ou você está olhando para Jesus? Para onde você tem olhado? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Ele é o Senhor. Para que eu vou olhar para as ondas? Para que eu vou olhar para a dificuldade? Para que eu vou olhar para a incerteza? Se eu posso olhar para aquele que tem a salvação para a minha vida? Se eu posso olhar para aquele que tem a resposta? Se eu posso olhar para aquele que tem a mudança diante desse cenário caótico que estamos enfrentando? Ó. Então, olha, onde está a sua fé? Para onde você tem olhado? E a terceira e última pergunta para encerrar: quais têm sido os seus medos? Quais são os medos que você tem enfrentado agora? Quais têm sido eles? Ah, pastor, o meu medo agora é a doença. Eu estou falando porque eu atendi pessoas aqui na igreja chorando com medo da doença, com medo do Covid-19, com medo do coronavírus. Talvez para algumas pessoas: pastor, brincadeira. Eu não estou falando de uma criança chorando, estou falando de adultos chorando, com medo de morrer, com medo da doença bater a porta. Nós sabemos que a doença existe, tomamos os cuidados necessários, mas eu vou ficar andando com medo? Olha aí, olha, quais têm sido os seus medos? Salmo 91, versículo 7 diz o que? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou eu creio na palavra de Deus, ou eu não creio, igreja. Nós estamos crendo em quê? Tem gente que está com medo do vírus. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém, querido? Eu não sou louco nem inconsequente, não, mano. Eu não estou dizendo para ninguém fazer loucuras, não. Eu estou falando para você ter fé e parar de ter medo. Todos os seus cuidados, sim, mas creia que existe um Deus sobre a sua vida. Creia que existe um Deus sobre a sua família. Creia que existe um Deus que está sobre a sua vida em todos os níveis. Amém, igreja? Amém. Creia. O Salmo 91, 10, versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal é o que, igreja? Nenhuma praga é o que? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E aí a pergunta é: por que eu estou com medo do vírus? Por que eu estou com medo da doença?
Querido, o discurso evangélico é lindo, mas a vida que não acompanha o discurso é muito feia. É muito lindo pegar o apóstolo Paulo declarando: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É maravilhoso. Mas diante de um vírus, está todo mundo dizendo: eu não quero, que medo de morrer. Querido, eu posso dizer algo: eu não quero morrer, mas eu não tenho medo de morrer. Ninguém quer morrer. Eu acredito que ninguém quer morrer, mas não tenha medo de morrer, porque para aqueles que têm a certeza da salvação, nós podemos fechar os olhos nessa terra, e ao abrir, nós nos encontraremos com o Criador. Amém. E no nome de Jesus, todos nós ouviremos Jesus Cristo dizendo: entra para o gozo do teu Senhor. Amém. Entra para o gozo do teu Senhor. Para que eu vou ter medo de um vírus? Ou eu creio nessa palavra aqui, querido, ou eu não creio. Ou eu creio que Deus está dizendo: pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não será atingido, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará até a tua casa, a tua família. Você sabe o que esse texto diz? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida da minha família. E tem gente que às vezes não entende. Às vezes você vai postar, eu postei: olha, a minha família é grande, e eu conheço muitas pessoas. Ninguém na minha família contraiu o coronavírus, e eu nem conheço pessoalmente nenhuma pessoa que tenha contraído. Pessoas ficaram loucas, escrevendo: pastor, eu te admiro tanto, por que o senhor está escrevendo isso? Pastor, mas que loucura é essa? A doença está aí. Eu falei: eu sei que está, eu sei que pessoas estão morrendo, mas eu posso glorificar a Deus, porque eu estou vendo o cuidado dele na minha família e com as pessoas que eu conheço. Eu estou vendo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu estou vendo o cuidado de Deus sobre a sua família. Eu estou vendo, e eu dou glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode dar glória a Deus? Glória a Deus pelo cuidado de Deus. Quantas lutas, quantas dificuldades que todos nós já enfrentamos ao longo da nossa vida, e Deus sempre cuidou de nós. Ele continuará a cuidar, porque Ele é Deus. Quantas lutas você já passou? Lembra aí do seu passado, de onde Deus te tirou. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Parece que as pessoas estão esquecendo quantos livramentos Deus já te deu, quantas vezes Deus já te livrou da morte, quantas vezes Deus já te curou de tantas enfermidades, quantas vezes Deus já prosperou você, quantas vezes Deus respondeu a sua oração, quantas vezes você já testemunhou o milagre. Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e o será eternamente. Jesus Cristo não mudou. Agora, por que eu vou ter medo de um vírus? Pastor, e se ele alcançar você? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu não vou ser hipócrita de abrir os meus lábios e cantar uma canção: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Mas se eu não for, Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele continua sendo Deus. Pastor, mas se a morte vier? Eu já enfrentei a morte muitas vezes. Eu já perdi muitas pessoas importantes na minha vida. Eu sei a dor da morte, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Amém? Do que eu vou ter medo? Eu coloquei aqui só duas coisas. As pessoas estão com medo do vírus ou estão com medo do caos financeiro. Eu já vou encerrar essa mensagem. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25. Você que está com medo do amanhã, você que está com medo das incertezas,
você que está com medo de passar fome, você que está com medo de não ter como pagar suas contas, eu quero que você receba uma palavra profética de Deus na sua vida hoje. Olha o que diz aqui, olha, Mateus capítulo 6, que fala sobre o tesouro no céu, versículo 25, não vou ler lá em cima não, no 19 não, vou ler no 25 em diante, para ser breve. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, que não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha o que o Senhor está falando aqui conosco, querido. Ele é o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus. Foi Ele que criou todos os animais, não fomos nós que criamos, não. Foi Ele. E é o mesmo Senhor que criou os pássaros, criou os peixes, criou os répteis, os mamíferos, os anfíbios, a flora, criou a mim e a você. É o mesmo Deus. E Ele está dizendo claramente aqui, você é mais importante. Você é a coroa da criação de Deus. Você é mais importante. O Senhor está dizendo, eu cuido dos pássaros que não ajuntam em celeiros, não tem dispensa. Eu cuido dos animais, eu cuido de tudo. Você é mais importante para mim, eu cuido de você também. É isso que Deus está falando. Qual é a diferença do cuidado de Deus há 3 meses atrás e o cuidado de Deus agora, igreja? Qual é a diferença? Nenhuma. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando de nós. Ontem nosso irmão Átila deu um testemunho aqui, do cuidado de Deus, uma porta que Deus abriu para ele agora. Vendo o cuidado de Deus. E todos nós estamos vendo o cuidado de Deus. Eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, eu vejo o cuidado de Deus na sua vida, o tempo todo. Versículo 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de nós que vai poder acrescentar um pedacinho, 50 centímetros ao curso da nossa vida? Nós não temos esse poder, igreja. Nós não temos esse poder. O Senhor o tem. Pode ser eu vi outro dia uma matéria de uma pessoa muito rica, que o pai morreu agora com coronavírus, e a única frase da pessoa era, ou a frase que se destacou do texto que ela escreveu a minha família é muito rica, mas o nosso dinheiro não salvou o nosso pai. Não adianta. Pode ser milionário, pode ser a pessoa mais forte do mundo, pode ser a pessoa mais linda do mundo, nós não temos poder de fazer nada. O poder está nas mãos do Deus a quem nós servimos. O poder está nas mãos dele, e ele não mudou, está vendo? É isso aqui, versículo 28, quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Olhai ou observai os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam, e eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha o que Jesus está dizendo. Talvez você está preocupado agora com a sua casa. Aqui, olha, vamos contextualizar. Não é só uma preocupação com a roupa que nós vestimos, não. É com as contas a pagar.
é com a casa, é com as prestações. Deus, Ele cuida de nós, igreja. E mesmo que passemos por lutas, uma coisa que eu tenho plena convicção na minha vida, vai passar. Vai passar. Vai passar. Quantas lutas eu já passei na minha vida. Quantas dificuldades financeiras eu já passei. Quantos problemas com enfermidade, quantas dores, quantos problemas familiares passaram. Hoje fazem parte do passado, de uma história que gerou experiência na minha vida. E as experiências geraram esperança de um dia melhor. É o que a palavra de Deus diz, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aleluia. Você e eu servimos a um Deus que sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Ele é o Senhor. Por isso a primeira pergunta é: onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Será que a sua fé está no governo? Será que a sua fé está no Bolsonaro? Será que a sua fé está no Zema? Será que a sua fé está no prefeito, nos vereadores? Se a sua fé estiver neles, eu sinto te informar, você está perdido. A nossa fé, ela precisa estar firmada em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único que tem em suas mãos todo o poder no céu e na terra. A nossa fé em Jesus. Versículo 33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas são essas? É a que nós acabamos de ler, Jesus dizendo: todas as suas incertezas sobre o dia de amanhã, sobre como será o seu amanhã, como será o amanhã da sua família. Talvez você tenha entrado aqui hoje com essas incertezas no seu coração. Talvez você que está me ouvindo aí agora, através dessa live, também está com essas incertezas no coração. Chegou a hora dessas incertezas caírem por terra, no nome de Jesus, amém? Chegou a hora de nós exercitarmos a nossa fé. Chegou a hora de nós começarmos verdadeiramente a confiar no poder do Deus a quem nós servimos. O coronavírus vai passar. A crise financeira vai passar. Mas essa palavra aqui não passa. Palavra de Deus que é fiel e verdadeira. O nosso Deus não passa. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso é hora de nós exercitarmos a nossa fé e começar a olhar para Jesus. Começar a olhar para Jesus e parar de olhar para o homem. Começar a olhar para Jesus e parar de olhar para a doença. Começar a olhar para Jesus e parar de ficar olhando os jornais mentirosos. Parar de olhar para pessoas terroristas. Parar de olhar para pessoas com essa teoria de caos aí. Ah, pastor, mas se vier o caos, Ele continua sendo Deus. Se vier o caos, Ele continua sendo Deus. Se a morte vier, Ele continua sendo Deus. Se as incertezas vierem, Ele continua sendo Deus. Se nós partirmos dessa terra, Ele continua sendo Deus. O que temos que lutar agora é para ter uma vida íntegra diante de Deus. É para que a nossa pregação seja a nossa vida. É isso que nós temos que lutar, para poder viver essa palavra, a palavra de Deus. Parar de ser um discurso bonito e começar a ser vida prática para cada um de nós.
Porque é muito fácil falar, mas viver é só para os salvos, é só para aqueles que creem no sobrenatural de Deus. Nós precisamos viver essa palavra, igreja. Nós precisamos viver essa palavra de verdade. Eu não estou dizendo para você cometer loucuras, eu não estou dizendo aqui para você não tomar os seus cuidados. Nós tomamos todos os cuidados. A igreja está com os bancos com 2 metros de distância, como orientado. A igreja tem álcool gel, tudo na igreja é limpo, com álcool, com água sanitária. Nós estamos tomando cuidado. Se estivermos em lugar com muitas pessoas, você pode e deve usar a sua máscara. Mas eu estou dizendo, é para nós começarmos a viver essa palavra aqui, ó. Amém. Começar a viver, exercitar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É hora de nós buscarmos a Deus como nunca buscamos antes. É hora de buscar a Deus, é hora de priorizar o Senhor, é hora de colocar Ele em primeiro lugar, é hora de você ser mais crente do que nunca. As pessoas estão assustadas com a quantidade de pessoas que estão se afastando de Jesus. Eu conversei com uma pessoa essa semana de uma grande igreja, e ela falou para mim, pastor, eu estou assustado com a quantidade de pastores auxiliares na igreja, com medo, desanimados, para baixo. Pastor, eu estou assustado com a quantidade de obreiros que estão entregando os seus cargos, ao invés de se aproximarem do Senhor, estão se afastando. Ao invés de estarem firmes na presença de Deus, as pessoas estão comprando televisões novas para dentro de casa, para poder ficar acompanhando live. Eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais me envolver, eu não preciso mais participar. Não é assim. É hora de buscarmos a Deus muitas vezes mais. É hora de priorizarmos ao Senhor muitas vezes mais. É hora de começarmos a viver um evangelho não de palavras somente, mas de vida no altar de Deus. Que viver de palavras qualquer um vive, mas viver de palavras e vida é só para você que crê no sobrenatural de Deus. Amém? Eu vou pedir a você para se colocar em pé aí no seu lugar. Eu quero fazer uma oração. 3 perguntas. Onde está a sua fé? Para onde você tem olhado? E quais têm sido os seus medos? Eu quero orar com você agora. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Você que está na sua casa, se você puder, você pode até dobrar os seus joelhos, mas fala com Deus. Talvez você tenha demonstrado essa incerteza no seu coração. Se você se envergonhar diante de Deus, pede perdão ao Senhor. Fala, Senhor, me perdoa porque eu propaguei foi incerteza. Senhor, me perdoa porque eu estou sendo um terrorista. Senhor, me perdoa porque é nítido a falta de fé na minha vida. É nítido, Senhor, o meu medo. Eu não deveria ter esse medo no meu coração. Eu devia crer mais no sobrenatural do Senhor. É hora de falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, eu quero apresentar a tua igreja diante do Senhor. Eu sei, ó Deus, que muitas pessoas poderiam estar aqui essa noite, mas estão sendo vencidas pelas incertezas, estão sendo vencidas pelos medos, estão sendo vencidas, derrotadas pela falta de fé. Por isso eu queria te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, olha o teu povo que está aqui na tua presença, olha, Deus, aqueles que estão no seu lar agora. Pai, aumenta-nos a fé, aumenta a fé do teu povo, Senhor, aumenta a fé da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós, ó Deus, possamos ser cheios de fé para crer no sobrenatural do Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar na tua presença, não, ó Deus, como aquelas pessoas que têm um discurso bonito, mas uma vida longe do Senhor. Pai, que nós possamos viver
aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos, sempre em conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, num momento como esse, de luta, de crise, num momento onde há uma pandemia em todo o mundo, Deus, essa loucura, esse vírus, Deus, que no nome de Jesus nós possamos estar com os olhos sempre no Senhor, sem olhar a tempestade, sem olhar as dificuldades, olhando no Senhor, crendo na Tua palavra, como diz, ó Deus, o Salmo 91, em nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse da Tua palavra. Nenhum mal, nenhuma praga chegará até a minha casa, a minha família. Eu quero profetizar sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos que estão aqui, aqueles que não estão, mas fazem parte dessa igreja local, sobre aqueles que acompanham essa live. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nenhum mal venha sobre nós. E se porventura, Deus, alguém já contraiu esse vírus, eu quero profetizar a cura sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra todo vírus, em nome de Jesus Cristo. Que haja uma recuperação surpreendente e que todos possam dar o testemunho da vitória, em nome de Jesus Cristo. Olha as pessoas, Deus, que já estão desempregadas, já estão vivendo, Deus, uma luta nesse momento, sem dinheiro, com incertezas no coração. Deus, em nome de Jesus, aumenta-nos a fé, abra portas sobrenaturais. Deus, traz ideias novas, em nome de Jesus Cristo. Move-se, ó Deus, em favor do Teu povo, em favor da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, sem receios, sem medos, crendo no sobrenatural do Senhor, crendo na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu apresento, Deus, a minha vida, eu apresento a minha família, eu apresento, Deus, todas as famílias que estão sendo representadas aqui nessa noite, e as famílias também, ó Deus, que recebem essa palavra nesse momento. Que nós possamos nesses dias ver claramente o agir do Senhor sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal virá sobre ti, nem praga alguma chegará até a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E se você, querido, crê na palavra de Deus e toma posse, dê glória a Deus pela sua vitória e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Queria fazer mais uma oração, ainda antes de nós passarmos para o próximo momento. Queria orar por você que ainda não entregou